Não é raro que meus alunos me perguntem por que poucas mulheres, proporcionalmente, é claro, se projetaram como grandes cientistas, artistas, filósofas, enfim. A resposta é simples: porque foram proibidas de estudar, foram impedidas de saírem de casa, porque não lhes era permitido participar de reuniões administrativas, não podiam votar, não podiam participar com seus maridos de muitos eventos, eram vistas como incapazes de sabedoria e das atividades desenvolvidas pelos homens. E, infelizmente, muitas delas foram levadas a acreditarem nessa mentira. E mais infelizmente ainda, que muitas delas ainda hoje creem que devem ser submissas aos homens. Quando nós pensamos que só há pouco mais de 100 anos as primeiras mulheres conseguiram o direito ao voto em seu país, que foi a Nova Zelândia, votando pela primeira vez só em 19 de setembro de 1893. E é interessante mencionar que 2 anos antes, em 1º de janeiro de 1891, houve uma proposta de emenda à Constituição brasileira que dava direito ao voto às mulheres, mas ela foi rejeitada. Não obteve votos suficientes para ser aprovada. Consideraram que era inoportuno. Só em 1932, e consolidada apenas na Constituição de 1934, é que as mulheres conseguiram esse direito. As britânicas conseguiram em 1918, mas na África do Sul só em 1993, e na Arábia Saudita só conquistaram esse direito em 2011. E há lugares em que ainda não há acesso a esse direito. Alguém pensa por acaso que as mulheres ampliaram seu espaço rumo à igualdade sem nenhum enfrentamento, sem atrito, sem que muitas fossem despejadas de suas casas, sem que perdessem muito e às vezes tudo? Acreditam que conquistaram esse direito sem que fossem espancadas por pais, por maridos, agentes da lei ou ridicularizadas, ou sem que fossem separadas de seus filhos, sem que fossem abandonadas por suas famílias? Essa conquista não se deu sem que autoridades fossem desafiadas, sem que leis fossem desobedecidas, sem que fossem consideradas petulantes, desrespeitosas. Pensam que não houve luta, dor, perdas, incompreensões? Refletindo sobre esse longo e árduo caminho percorrido pelas mulheres, sinto-me impelido a falar de uma que viveu no final do século IV e início do século V. Ela era filha de um grande astrônomo e escritor. Era um comentador das grandes obras de Euclides e respeitado intelectual de Alexandria. Mas sua filha, segundo as fontes da época, excedeu em muito a cultura e a inteligência de seu pai, tornando-se versada em literatura, tornando-se uma grande matemática, a ponto de desenvolver métodos mais avançados das grandes divisões, de ser consultora na criação do astrolábio e no hidroscópio. Ela foi considerada a maior matemática de seu tempo, tornou-se cientista conceituada e filósofa de renome. E as conferências que ela fazia sobre os princípios da filosofia atraíam sábios de diversas partes do mundo. Não era incomum ela estar junto às autoridades e participar de conselhos que eram frequentados normalmente apenas por homens. Além de tudo, diz a história que possuía beleza incomum e uma postura digna que provocava o respeito e a admiração de todos. Como toda regra tem exceção, eu sou obrigado a dizer que nossa personagem real, Hipátia, de Alexandria, não era admirada por todos. Não, nem todos.
acusada pelas costas de ser uma má influência sobre a sociedade e sobre autoridades, promovendo obstáculos ao avanço da ortodoxia religiosa na época, incitados principalmente por autoridades intolerantes, um grupo de fanáticos a arrasta de sua carruagem a caminho de casa e a leva para onde é despida, apedrejada, esfolada com cacos de casca de ostra e esquartejada por essas navalhas improvisadas. Seus pedaços foram espalhados como aviso. Que aviso eu posso ler nessa atitude brutal? Bem, eu leio nesse aviso que para os homens inseguros, mulher mete medo. Aviso de que os homens inseguros temem as mulheres seguras. Aviso de que os homens religiosamente doentes veem a beleza feminina como tentação e pecado. Aviso de que homens intelectualmente precários não conseguem acompanhar o raciocínio das mulheres inteligentes. De que homens com excesso de ciúme são assassinos em potencial. Mas que os homens equilibrados, esses enxergam nas mulheres uma parceria que lhes aumenta em muito o potencial. A cada mulher agredida, a cada indelicadeza para com a mulher, o homem violento dá um recado, que ele é um covarde. Quando a mulher fala de igualdade com o homem, não se refere, ou ao menos não deveria querer se igualar aos homens violentos ou aos depravados. Infelizmente, parece que há aquelas que não fazem a distinção. Parecem competir pelo direito à depravação, competir pelo direito aos absurdos. Do tipo, se o homem faz, ela também vai fazer. Vangloria-se com a promiscuidade equivalente. E se entre os homens há quem aplauda atitudes tais, parece que entre elas há também haver quem o faça. Mas como escreveu Kierkegaard, se o nosso tempo tem o defeito de não produzir heróis, tem em compensação a vantagem de nos dar deles caricaturas. E como bem apontou Boileau, um tolo encontra sempre um tolo ainda maior que o admira. Esse empoderamento feminino é real e tem feito muito bem à sociedade, como não poderia deixar de ser. Mas há pessoas que precisam falar tanto do seu poder, não porque os demais são surdos, e sim porque sua voz é abafada por seu comportamento, sejamos honestos. A diversidade feminina é tão grande quanto a masculina, e entre ambas há exemplos de todos os tipos. Creio que se encaixa a observação feita por Margaret Thatcher. Ser poderoso é como ser uma dama. Se precisar dizer isso para as pessoas, significa que você não é. Do outro lado, há uma luta honrada sendo travada desde Eva até os nossos dias por mulheres honradas em busca de reconhecimento. E a vulgarização desta luta talvez seja um de seus maiores obstáculos, ainda que a definição desta honra possa ser diferente a partir das várias perspectivas. O certo é que, continua o filósofo dinamarquês, as lágrimas dos vulgares profanam o sagrado. Em cada atividade dedicada ao bem, seja em qualquer campo, em qualquer lugar, homens e mulheres são belos exemplos a serem admirados e seguidos. Nós, homens, temos muito a aprender e seguir. E é estranho sentir necessidade de falar
disto aqui, porque é algo tão evidente, auto-evidente. Nós aprendemos com nossa mãe, aprendemos com nossas irmãs. Eu sou, por exemplo, o 17º filho da minha mãe e tive a honra de, ao nascer, já ter, além de meus 8 irmãos, 8 irmãs. A colaboração dessas mulheres na minha vida eu não sou capaz de medir. Mas com elas eu sei que aprendi a ver em cada mulher uma irmã, em cada mulher uma mãe que merece respeito, merece carinho. Aliás, o próprio Deus, quando escolheu se tornar humano, escolheu nascer de uma mulher. Com isso, ele apontou para a consideração devida a cada mulher. Bem, nesta semana em que se comemorou o Dia da Mulher, ao chegar ao final dessas palavras, eu gostaria de deixar claro que o tempo já passou de falarmos de diferenças de valor, de diferenças de respeito e de consideração. É muito triste que ainda para muitos isso foi pouco dito ou foi dito de modo insuficiente. Insuficiente não por causa das palavras terem sido poucas, insuficiente não porque os exemplos foram poucos, mas porque há cérebros e corações tão curtos que não caberia ali jamais compreender a grandeza de uma mulher.